Glória a Deus, né? A oração lá dos Estados Unidos, a bênção chega em dólar, né? Vire para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, poxa, você está tão bonito hoje. Mas se não tiver, viu? Não precisa mentir também, não. Quantos de vocês aqui são estudantes? Quantos de vocês aqui já têm uma profissão? Já, assim, ou você está estudando para ter uma profissão? Todo mundo, né? Boa parte de vocês estão estudando para ter uma profissão. Esses últimos tempos, algum de vocês tem Instagram? Acho que todo mundo tem Instagram, né? Mas lá em casa, eu e o Iago, a gente começou a dar um tempo, sabe, nas redes sociais, porque você é bombardeado o tempo inteiro com informações que penetram muitas vezes na sua mente e no seu coração. E uma das coisas que me chocou muito na semana passada foi o falecimento de um ativista americano, que vocês com certeza ficaram sabendo, né? O Charlie Kirk, né? Vocês ficaram sabendo? Rapaz que ele estava numa universidade, ele era um ativista cristão, estava numa universidade e foi fatalmente baleado aqui na região cervical dele. Então, num cenário, eu sou médica, né? Então, num cenário, mesmo se ele estivesse num cenário hospitalar, as chances de sobrevivência dele eram muito pequenas. Porque pegou um vaso muito grande, um vaso que fornece sangue para o cérebro, e ele morreu que a gente chama de choque hemorrágico. Ele sangrou até a morte, assim. E muitas coisas, assim, muitas notícias, a situação política e econômica do Brasil, a Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerra que nós enfrentaríamos justamente nessa época, assim, que a gente está vivendo, perto da vinda de Jesus. Tudo isso tem mexido muito comigo, assim, no meu emocional, no meu espiritual, no meu físico também. E o Senhor, Ele tem me feito pensar muito sobre a vida, sabe, gente? Vou fazer 30 anos, diga assim, não parece. Eu vou fazer 30 anos, ano que vem começar os botox, glória a Deus, Iago, meu black. É o meu black, meu marido, né, meu cartão black. E a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo a vida com uma outra perspectiva. É ou não é, irmã Maria? Quando a gente é mais jovem, eu ainda sou jovem, tá, gente? Mas quando a gente tem 15 anos, quando a gente tem 30 anos, 45, 60 anos, a gente enxerga a vida com outros olhos. E eu tenho pensado muito sobre tudo, enxerga tudo de forma diferente, né? É verdade. E eu tenho pensado muito sobre felicidade, assim. A gente busca, nós como seres humanos, nós buscamos ser felizes. É ou não é verdade? Mas o sentimento de felicidade, a felicidade, na realidade, o sentimento alegria, ele é uma coisa puramente fisiológica. Tem épocas que a gente está mais feliz, porque a gente libera mais neurotransmissores que nos causam felicidade. E tem épocas que a gente está mais triste. Mas não é porque você está num período triste da sua vida que você é uma pessoa infeliz. Mas o que a Bíblia fala sobre a verdadeira felicidade? A gente vai estudar sobre isso hoje à noite. Em busca de felicidade, exatamente. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu tive o privilégio, a oportunidade de ir na Polônia. Alguém sabe onde fica a Polônia? Longe, bem longe daqui. Lá na Polônia, eu visitei os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram brutalmente assassinados pelos nazistas. Vocês conhecem essa história? Já conhece essa história? Hitler. Alguém já ouviu falar nesse nome? Pronto. Pois esse rapaz matou, a estimativa, os números da organização, da ONU são de 6 milhões de judeus, mas foi muito mais, né?
muito mais. E eu visitei um campo de concentração que se chama Auschwitz. Já ouviram falar? Esse? Se a Rebequinha puder botar aí, Rebequinha, uma foto lá de Auschwitz, só para o pessoal ver. E lá nos campos de concentração da Polônia, o pessoal aqui que está conversando, eu vou pedir silêncio, viu? E lá nos campos de concentração da Polônia, muitos judeus foram mortos. E teve um rapaz, o nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl. Ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. Diga comigo, Em Busca de Sentido. Diga comigo, Em Busca de Sentido. Pronto. Ele escreveu esse livro que se chama Em Busca de Sentido. Ele era um judeu, ele era psiquiatra, um médico psiquiatra que foi brutalmente pego pelos nazistas, levado para os campos de concentração. Se vocês tiverem uma foto. Pronto, aí, ó. É aí, gente. Eu tive a oportunidade de ir aí. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu tenho uma foto bem aqui, ó. Nesses trilhos. Isso tudo aqui que vocês estão vendo eram, assim, barbares. As pessoas ficavam ali naqueles bunkers, as pessoas dormiam aqui. Tipo assim, você vê que isso aqui tem capacidade para, sei lá, umas 100 pessoas. Dormia 500 pessoas, uma em cima da outra. E faziam as necessidades fisiológicas. E saíam para trabalhar no frio, sem a proteção de roupa adequada. Entravam num déficit calórico absurdo, assim, de morrer, às vezes, de fome. E o campo de concentração ele é bem maior, né, do que isso. Tem umas mais lá para frente, quando você segue esse trilho lá para frente, tem as diferentes salas onde experimentos, que eles chamavam de hospitais, né, onde experimentos com humanos eram realizados, e câmara de gás, enfim, era uma barbárie mesmo. Só que dentre esses presos, na época do Holocausto, tinha esse rapaz que se chamava Viktor Frankl. E ele escreveu esse livro, que se chama Em Busca de Sentido. E nesse livro, ele relata como que foram, eu recomendo muito esse livro, é muito bom, o pessoal da psicologia geralmente lê durante a faculdade esse livro. E ele fala sobre as experiências de um psiquiatra, ele era um médico psiquiatra, como detento num campo de concentração nazista. E ele fala, ele desenvolveu, enquanto ele estava preso ali, ele desenvolveu o que se chama eu vou já pular para a parte legal da palavra. Ele desenvolveu uma teoria psicoterapêutica que se chama logoterapia. Diga comigo, logoterapia. Dentro da logoterapia, que hoje é uma das ferramentas utilizadas pelos psicólogos nas entrevistas terapêuticas, no tratamento, a logoterapia diz que a principal força motivadora de um indivíduo é encontrar sentido para a vida. Enquanto você tiver um sentido para viver, você permanece. Às vezes não é a felicidade, porque a felicidade é nada mais, nada menos do que uma combinação de processos químicos dentro do seu organismo. O sentimento de felicidade. Às vezes você está mais feliz, às vezes você está mais triste, mas enquanto você tiver uma força motivadora para viver um sentido, você permanece até o fim. Um pai e uma mãe, qual é o seu sentido para viver? Os filhos, né? Hoje, a minha vida tem uma perspectiva muito mais diferente. Antes eu vivia para mim, né? Cuidava dos meus pais, eu vivia para mim. Hoje, um dos meus sentidos da vida, além de Deus, é o meu marido, a minha família que eu estou construindo. A gente enxerga a vida de uma ótica diferente. Eu parei, gente, eu comecei no triatlo e tudo, aí um belo dia eu levei uma queda. Estava na areia, né? Estava no pedal, lá no Eusébio, lá para as bandas do Eusébio. Aí o meu amigo, eu tinha areia, aí eu não queria frear na areia, e freiei na areia, e o meu colega que estava vindo atrás de mim, na descida, bufo! Aí eu me arranhei todinha. Desde esse dia eu nunca mais fui pedalar, porque eu fiquei com medo de morrer e deixar o Iago bonito desse jeito, viúvo. Não fui mais. Estou só fazendo rolo dentro de casa. E aí, voltando aqui para a palavra, né?
Esse livro, se vocês acharem a foto, bota aí o livro, do Viktor Frankl. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Ele foi escrito, é um livro assim que dá para você ler rapidinho, ele foi escrito no período de 9 dias, bem rápido. Mas hoje é uma das literaturas mais influentes na psicologia atual. E no livro, o autor ele argumenta que uma das formas de nós encontrarmos sentido na vida não é a gente perguntar o que nós queremos, mas o que a vida quer de nós. Ah, mas eu quero comer sorvete. Se você comer sorvete, você vai ficar gordo, vai ficar com diabetes e vai morrer de infarto. É bem simples. Mas, o que a vida espera de mim? O que a minha... Pronto, é esse daí. Essa capa está bem feia, mas é esse daí mesmo. Em Busca de Sentido, o nome do livro, viu? Recomendo fortemente. Para cada um de nós, ontem o Hugo chegou do culto super animado, aí ele me falou uma coisa bem interessante. Que Deus tinha um projeto muito específico com ele, e é verdade. Para cada um de nós, existe algo no reino espiritual que só nós podemos fazer. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, só tem você, viu? Porque se tiver dor de você, ninguém aguenta. E dentro do livro, o autor ele argumenta que a vida ela é uma grande tarefa. A vida ela é uma grande tarefa. O homem de Deus, ele se diferencia do não religioso, porque o homem de Deus ele encara a vida como uma missão e não como simplesmente vou vivendo. Tem uma música famosa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. De jeito nenhum. Quem vai com o mar é peixe, né? Quem nada com a onda é peixe. Não, você não. A vida que Deus lhe deu, ela lhe deu com um propósito. Você não vai desperdiçar a sua vida. Mas Deus lhe deu com um propósito para exercer algo específico que só você consegue. E dentro do livro também, o autor fala que a gente tem que estar ciente de prestar contas com a nossa fonte doadora de vida. E quem é a nossa fonte doadora de vida? Deus. É engraçado, gente. Existe um órgão chamado CDC, Center of Disease Control, lá dos Estados Unidos, lá onde os bispos estão. Lá os dados do CDC que eu procurei falam que as taxas de suicídio aumentaram 37% entre 2000 e 2018. Aí diminuiu um pouquinho entre 2018 e 2020, ali mais ou menos a pandemia foi mais ou menos 2020, né? E no pós-pandemia voltaram a subir e em 2021 alcançaram um pico jamais registrado. E se você olhar por faixa etária, os grupos mais altos, com as maiores taxas de suicídio, estão entre 18 e 25 anos. Quem aqui tem entre 18 e 25 anos? Ó, boa parte de vocês. Pois a galera da idade de vocês se mata mais do que a galera mais velha. Isso é um dado extremamente chocante. E por que as pessoas, elas fazem isso? Porque o engraçado é que a nossa geração, ela possui mais ferramentas para alcançar a realização pessoal. Mas ainda assim nós estamos mais infelizes. E por que as pessoas estão mais infelizes? Às vezes, vocês já viram aqueles vídeos no Instagram? Eu acho bom a gente ficar vendo meme. Para mim, a parte mais difícil de ficar de jejum de Instagram é não ver meme. Tem um meme que é muito bom, que é assim, ó. A minha mãe indo para a escola. Aí pega um saco de arroz, aí sai, aí passa pelo mato, passa pela água, Vocês já viram esse vídeo? Pronto. Hoje, gente, como é que vocês vão para a escola? De carro, né? De ônibus, de Uber, de carona. Mas vocês conseguem chegar na escola hoje com muito mais facilidade do que a minha avó, a minha mãe chegaram. Nós temos mais meios de nos realizarmos profissionalmente do que os nossos pais e avós tiveram. Mas ainda assim, as taxas de suicídio só aumentam. A nossa geração está mais infeliz. E por que ela está mais infeliz? Qual é a diferença entre felicidade, um sentimento, uma reação química que você sente, e sentido na vida?
A felicidade é sobre satisfazer desejos e vontades. Eu gosto de comer o sorvete da Yosen. Aí eu vou lá, como o sorvete da Yosen e fico feliz. Mas o sentido é a sensação de propósito na vida. Felicidade é eu realizar meus desejos e as minhas vontades. Fiz isso, pronto, fiz isso, fiquei feliz. Mas o sentido não. O sentido é a sensação de propósito na vida. Eu acordo de manhã porque eu tenho um propósito na minha vida. A felicidade é como eu me sinto no presente. Hoje eu estou feliz. Né? Hoje eu acordei de bom humor, aí boto um louvor em casa. Estou feliz, hoje eu estou feliz. Mas o sentido é como você julga a sua vida de maneira global. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. Existe essa diferença. Porque muitas vezes você pode ser feliz e não ter sentido nenhum na vida. Mas se você tiver um sentido, mesmo nos momentos infelizes, você persevera, você segue firme. Vocês estão entendendo? Isso eu estou trazendo, gente, conceitos de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Vocês têm noção? A pessoa sobreviveu ao Holocausto. A felicidade é associada com o tomar. Eu ganhei isso aqui de presente, é meu, eu estou feliz. O sentido, ele é associado com o dar. Eu tenho 3 cachorros. O Liben, a Vivi e o Drogo, né? Vocês já viram meus cachorros? Já viram, né? Acho que o pessoal da mídia não vai ter foto da Vivi, não. Mas ela é linda, ela é uma cadela cinza dos olhos azuis, a coisa mais linda. E os animais, a Vivi, ela fica super satisfeita quando você dá carinho nela. Quando você dá uma banana, quando você dá uma fruta, que ela gosta muito de comer manga, gente. Eu também gosto. Aí, às vezes, eu sentava ali, né, para comer uma manga, aí dava uma para mim e uma para ela. A gente ficava ali juntas, comendo manga, a coisa mais satisfatória do mundo. E ela ficava feliz com essas coisas, porque os animais, eles ficam felizes quando têm suas necessidades atendidas. Seja passear, seja, enfim. Mas o sentido de vida é algo intrinsecamente humano. Diga, o sentido de vida é humano. A gente pode até ter uma vida estressante, uma vida cansativa. E olha, sinceramente, vida de dona de casa não é fácil, estou falando para vocês. A gente pode ter uma vida cansativa, estressante, cheia de preocupações. Mas a gente pode ter uma vida também com todas essas responsabilidades, uma vida cheia de sentido. Eu tenho um propósito de vida. Vocês estão entendendo? Aí agora, vamos entrar na palavra. Hoje a gente vai estudar sobre 5 fatores que vão te levar a ter uma vida mais cheia de sentido. 5 coisas que vão te levar a ter uma vida mais cheia de sentido. Vocês entenderam que felicidade é uma simples reação química. Hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou feliz. Hoje eu estou estressada, amanhã eu não estou estressada. É uma reação química. Mas o que te faz permanecer é o sentido. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, primeira coisa. Coisas que me levam a ter sentido na vida. Primeira coisa. Diga comigo, pertencimento. Pode botar aí atrás, pessoal da mídia. Pertencimento. Mas pertencimento a quê? Pertencimento a uma comunidade, pertencimento a uma família, pertencimento a um grupo de amigos. A primeira comunidade a qual você pertence quando você nasce é o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Você pertence a uma família. Mesmo que essa família tenha problemas, não sei o quê, mas você pertence a uma comunidade que se chama família. Glória a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Para você ter sentido, você precisa pertencer. Vocês estão entendendo? Eu preciso pertencer a uma comunidade. Eu preciso pertencer, eu preciso ter esse sentimento de pertencimento. Porque senão você fica com aquele sentimento de estar solto no mundo. Estar sozinho no mundo. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Hebreus 10, 24. Pensemos uns dos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem.
Próximo versículo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Bota a nova versão internacional. Ela é mais legal de ler. Mas, basicamente, o que o Paulo está falando aí é o seguinte, pertençam a uma comunidade, não deixem de se reunir. Está com dificuldade, Jéssica? Liga para alguém da célula, liga para mim, nunca mais você me ligou. Liga para mim. Está com dificuldade? Você pertence a uma comunidade, você não está sozinho. Versículo 24, vamos lá, por favor. Hebreus 10, 24. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha só que coisa legal. Vamos se importar uns com os outros. Está com dificuldade? Ajude. Sabe que o irmão está com algum problema? Ajude. Você pertence a uma comunidade que se chama igreja. Amém? Vamos ler o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. 9, 10, 11 e 12. Vamos lá, vou começar pelo versículo 9. É melhor serem quantos? Vamos lá, de novo. É melhor serem do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de quantas? Próximo versículo. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. É verdade, viu? Como, porém, manter-se aquecido sozinho, com o ar-condicionado truando lá no 20, não dá certo, não. Próximo versículo. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha só que coisa legal. Pertença. Você tem uma família. É melhor serem 2. Não ande só. Tem uma amiga com você. Tem um amigo do seu lado. Vocês estão entendendo? Olha só. Primeiro fator que nos leva a ter uma vida com mais sentido. Pertencimento. Segunda coisa. Propósito. Diga comigo. Propósito. A vida é um chamado de Deus à responsabilidade. Responsabilidade moral, responsabilidade ética, responsabilidade profissional, responsabilidade espiritual. A gente não pode viver a vida de qualquer jeito, não. E, como cristãos, a gente entende a vida de uma forma diferente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está repreendido. Nós somos parceiros de Deus no trabalho da criação. Você é parceiro de Deus na mudança que acontece no mundo. Imagina só o impacto que aquele rapaz deixou em uma geração, o Charlie Kirk. Imagina só o impacto que ele deixou. Quantas mentes aquele cara não conseguiu transformar? E o legado que ele deixou vai permanecer. Você é parceiro de Deus na criação. O Deus... Tirza, mas eu não sei, porque eu ainda estou descobrindo o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu ainda estou na faculdade. Primeira coisa que você pode fazer, o Deus que te chamou em amor, também te chama a amar o próximo. Comece amando seu irmão, tolerando seu irmão, evangelizando seu irmão. Amém? O Deus que nos deu a liberdade nos chama para anunciar o evangelho e libertar os cativos. E quanto mais eu vivo, quanto mais eu observo ao meu redor, mais eu vejo que tem gente doida no mundo. É ou não é verdade? É só eu que observo isso, é? Gente, mas tem muita gente descompensada, ó. Eu queria fazer psiquiatria, porque eu ia ficar milionária. Porque é muita gente com problema, é sério. Muita gente com problema. Mas Deus nos chamou para libertar os cativos e anunciar o evangelho. Glória a Deus. E quando eu falo que a vida é um chamado de Deus, é um chamado de Deus à responsabilidade, e é você entender que mais do que você tem fé em Deus,
Deus tem fé em você. Ah, mas eu não consigo, mas eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco. Você não crê em Deus? Pois o mesmo Deus que você crê, deposita a confiança dele em você, te entrega um propósito. Amém? Vamos ler Romanos 8, 28. Esse versículo é bom, vamos ler juntos. No 3, viu? Sem errar. 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, bote a mão na sua cabeça e diga assim: eu fui chamado para um propósito. E todas as coisas cooperam para o meu bem. Pronto. Olha, a Bíblia te garante isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Resolvido. Porque você ama a Deus e Ele te chamou para um propósito. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, mas eu terminei o namoro. Graças a Deus. Crente não tem ex. Crente tem livramento. Testemunho. Não é ex, é testemunho. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Glória a Deus. Efésios 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Olha só que versículo lindo. Porque nós fomos feitos por quem? Por Deus. Nós somos criados, gerados em Cristo. Para quê? Para boas obras. Mas que boas obras são essas? Boas obras que Deus preparou previamente para que nós andássemos nela. Olha só que legal. Deus, você foi gerado em Jesus para boas obras. E essas boas obras já foram preparadas pelo Senhor para que você andasse nelas. Às vezes a gente é jovem e a gente tem medo do futuro. Porque, gente, sinceramente, eu achava que com 30 anos eu já ia estar com a minha vida toda resolvida. Eu achava que eu já ia ter filho, que eu já ia estar com a minha carreira profissional estabelecida. Não, senhora, porque com 30 anos eu me sinto com 16. Então a vida está só começando. Mas Deus, Ele fez você para andar em boas obras continuamente. Ah, mas eu tenho medo da vida, tenho medo do futuro. Não é assim. Deus já tem um caminho bom para você trilhar. Glória a Deus. Diga assim: eu fui gerado em Deus. Então, primeira coisa, pertencimento. Diga comigo, pertencimento. Segunda coisa, propósito. A terceira coisa, narrativa. Como assim? Narrativa. O maior presente que você, pai e mãe, pode dar para os seus filhos não é dinheiro, não é fama, não é riqueza. Apesar de que se o bispo me desse R$1 milhão, eu ia ficar muito satisfeita. Né? Ia ajudar muito, né, Iago, lá em casa. Mas a melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos não é fama, não é dinheiro, não é riqueza. Mas uma narrativa de vida que os conecte a Deus. Uma vida que conecta o seu filho a Deus. É a melhor coisa que você pode deixar os seus netos a Deus. Quem já ouviu aquela famosa frase: você não é todo mundo, mãe, todo mundo vai. Aí a mãe dizia o quê? Vocês já ouviram, né, isso aí? Eu escuto até hoje. Você não é todo mundo, porque você realmente não é todo mundo. Você não faz parte de uma cultura devassa, porque, minha gente, pelo amor de Deus. Vocês viram o vídeo do Felca? Vocês viram o vídeo do Felca, né? Que todo mundo é antenado. Que sociedade devassa, né?
Eu não sabia quem era aquele rapaz, que inclusive foi preso, né? Não sabia até eu assistir o vídeo do Felca. Nós não somos parte de uma cultura devassa que se muta com o vento, mas nós somos herdeiros em Deus de uma vida de uma cultura que se sobrepõe à cultura natural. A nossa cultura é celestial. A gente se veste diferente, a gente conversa assuntos diferentes. Amém? E eu sou filha de pastor, então eu tive muito problema de identidade. Mas passou, viu, gente? Tive muito problema, porque assim, era estranho quando lá em casa só tinha nós 5. Muito estranho. Porque sempre tinha gente lá em casa. Sempre tinha gente da igreja, sempre. E tipo assim, tudo bem, é ótimo. Mas era muito estranho quando sentava só nós 5 à mesa para comer. A gente ficava assim, se olhando. Peraí, como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Mas a história que os meus pais me contaram, a história de vida que eles me mostraram, a narrativa que eles me forneceram, me deram a minha identidade que eu tenho hoje. A identidade cristã que eu tenho hoje estabelecida em Deus. Você como pai, mãe, a narrativa de vida que você conta para os seus filhos vai dar para eles a identidade de filhos de Deus. É importante. É tanto que lá em casa, todo mundo é crente, eu já saí a missa, e ninguém se desviou, ninguém é complexado, ninguém é, ai meu Deus, não sei o que, não. Porque nós temos uma narrativa, nos foi contada uma narrativa que gerou a nossa identidade. Então você precisa de uma narrativa de vida. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2:9. Olha só o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não sei, meu pai e minha mãe, eles bebem muito, e eu não sei a minha vida, meus pais são assim, assado, com espírito católico, candomblé, não sei o que, não sei o que. Não, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre a sua narrativa de vida. Olha só. Vocês, porém, são, olha o tanto de coisa que você é: geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí sua narrativa de vida. Olha aí sua narrativa de vida. Vocês estão entendendo? Ah, não sei quem eu sou, meu lugar no mundo. Você é geração eleita, reino de sacerdote, nação santa. Você é um povo que pertence a Deus e você foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí sua narrativa de vida. Resolvido. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Pertencimento, propósito, narrativa de vida que gera identidade. Terceira coisa que nos dá sentido na vida, quarta coisa que nos dá sentido na vida é a transcendência. Como assim transcendência? Aquilo que é transcendente é algo que remete àquilo que é alto, que é superior. Pelo que nós seremos lembrados. Pronto. Hoje nós somos para o céu morar com Deus. Você vai ser lembrado pelo quê? Pense aí. Pense com você. Ah, se eu está repreendido, morreu hoje, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido de novo. Meu marido é muito bonito. Pelo que eu serei lembrada? Pelo que você será lembrado? Gente, vocês não têm ideia do quanto que o falecimento daquele rapaz mexeu comigo. Mexeu tanto comigo que eu acordei de madrugada para orar pela esposa dele. Porque eu fiquei imaginando a dor daquela mulher, mãe de 2 crianças pequenas. Um homem de Deus que foi fatalmente morto, assim. Ah, mas quantas e quantas pessoas não sofrem isso todos os dias? Mas aquele rapaz, ele vai ser lembrado pelo legado que ele deixou e pelo legado que ele está deixando na geração. E você, pelo que você será lembrado? A gente tem que parar para se perguntar, fazer essa pergunta, eu acho que pelo menos uma vez a cada 2 anos ou 3 anos. Pelo que eu serei lembrada? Morrer é algo intrínseco à natureza humana. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. É bem simples mesmo. E às vezes não se reproduz, só nasce, cresce e morre. É isso. A gente tem data de término, a gente tem prazo de validade. O mundo físico.
Porque depois que você morre, você vai morar com o Senhor. Mas, sabendo que a vida é muito curta, gente, é impressão minha ou esse ano voou? Daqui a pouco a gente sai na rua, já está cheio de decoração de Natal. Não é verdade? Gente, o carnaval foi um dia desses. Tipo assim, foi realmente um dia desses. O meu casamento foi um dia desses. Quem era que estava no meu casamento? Foi um dia desses. E o ano já está acabando. Vocês estão entendendo? Sabendo que todo mundo vai morrer um dia e que a vida é muito curta, por que a gente se prende tanto em coisas pequenas? Por que a gente gasta a nossa vida em picuinha, em coisa pequena, e não sei o quê, em besteirinha? Vocês estão entendendo? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 João 2,17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer deixar um legado na terra? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmo 37,4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem uma outra versão disso, mas pode deixar nessa. Agrada-te do Senhor, faz a vontade do Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Mas eu tenho um desejo de... Gente, ó, o meu testemunho, eu não estudei para passar na faculdade, viu? Porque eu era quando a igreja começou, só tinha eu que tocava violão. Então eu estava no 3º ano e eu tocava, e tinha culto, gente, não sei o que era, tinha culto todo dia, tinha célula, e só tinha eu para tocar violão. Então eu estava no 3º ano, eu ia para a escola de manhã, passava o dia na escola, né? E à noite, que tipo assim, 5 horas mais ou menos, quando eu saía da escola, eu ia direto para as reuniões da igreja todo dia. Se vocês pegarem as fotos da igreja no começo, só tem foto minha de uniforme. Porque só tinha eu para tocar na igreja. E consegui passar na faculdade. Agrada-te do Senhor, faz a vontade de Deus e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não tenha medo. Vocês estão entendendo? Não tenha medo de sacrificar um dia pelo reino de Deus. Não tenha medo de ajudar na célula. Não tenha medo de ofertar. Não tenha medo. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Salmo 37,4, lemos. 2 Coríntios 4,18. Assim, ó, esse versículo é lindo demais. Vamos ler juntos. No 3, viu? Empurra a pessoa que está ao seu lado e diz assim: acorda, vaso. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde é que a gente fixa os nossos olhos? Naquilo que nós não vemos, nas coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ou seja, pelo que você será lembrado? Pense no impacto maior que você tem a capacidade de deixar. Amém? Seja na criação dos seus filhos, seja como... E eu não digo seja na criação dos seus filhos, porque criar os filhos é uma tarefa extremamente delicada. Você está deixando uma narrativa de identidade estampado na vida de alguém. É uma coisa muito séria. Vocês estão entendendo? Próximo tópico, e último tópico é o crescimento. Ou seja, para ter sentido na vida, o que nos leva a ter uma vida com mais sentido? O sentimento de pertencimento, sentimento de ter um propósito, a nossa narrativa de vida, a nossa transcendência, ou seja, aquilo que de maior, o nosso legado, e por fim, crescimento. Continue a crescer. No livro, tem um trecho do livro que diz o seguinte, o autor ele escreve o seguinte: como é maravilhoso o fato de que ninguém precisa esperar 1 minuto sequer antes de começar a mudar o mundo. Olha só que frase legal. Ninguém precisa esperar 1 minuto sequer antes de começar a mudar o mundo. E por onde é que a gente começa mudando o mundo? Por dentro de nós. A mudança que você faz, aquela característica ruim que você tinha, que você treina,
qualidade ruim que você tinha, que você treina para melhorar. É aí que você começa a mudar o mundo. É mudando um aspectozinho seu. É sendo mais gentil, é escutando mais. Vocês estão entendendo? Algumas pessoas, elas têm o medo de errar. E aí, pelo fato delas terem o medo de errar, elas não tomam riscos. São pessoas que têm a mentalidade fixa. Elas comem a mesma coisa todo dia, vestem a mesma coisa todo dia, vão para o mesmo trabalho todo dia, repetem a mesma rotina todo dia, e é isso a vida delas. Elas têm a mentalidade fixa. Mas as pessoas com a mentalidade de crescimento, elas estão aptas a ouvir, estão aptas a aprender e estão aptas a arriscar, a tomar riscos. Ah, mas quer saber, esse negócio de igreja, não sei se é para mim não, mas eu vou dar uma chance. Eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou ver se é para mim mesmo. Vocês estão entendendo? Que felicidade difere muito, mas e muito. Ah, mas o sentido da vida, não sei o que, é ser feliz, eu não ser feliz, é viver feliz. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vive sorrindo 24 horas. Alguém aqui vive sorrindo 24 horas? Não, minha gente, pelo amor de Deus. E também não pode, porque senão aumenta o botox que tem que colocar, né não? Ficar sorrindo todo dia, ficar sorrindo demais. Ninguém fica sorrindo 24 horas por dia. E a sua força motriz não é a felicidade. A sua força motriz é o seu sentimento de sentido. Peraí, eu tenho um sentido na minha vida. Eu pertenço, eu cresço, eu deixo ali a transcendência, eu tenho uma narrativa de vida e eu tenho um propósito, eu tenho um sentido de vida. E a primeira coisa que Deus faz conosco quando Ele nos traz para cá é justamente isso, é mudar a nossa narrativa e nos dar um propósito. E aí nós temos um sentido de vida. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Um dos sentidos, uma das coisas que vocês jovens vão construir é uma família. Deus chamou você para construir uma família. Porque isso também te dá sentido. Você não vive a vida de forma egoísta. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos agora. E eu queria que o grupo de louvor cantasse a música do Jessé. Vocês entenderam a palavra? Diga glória a Deus. Você tem um sentido de vida. Você tem algo exclusivo que é seu. Deus te deu características suas que ninguém mais pode tomar. Vocês estão entendendo? Não deixe o diabo roubar a sua identidade. Não deixe o diabo roubar o seu propósito. Sabe, o diabo ele mente, até que você acredita. Imagina só, Rachel, a pessoa ficar 20 anos da vida dela escutando que é filho do Silvio Santos. 20 anos, todo dia. Ao final de 20 anos, ela vai acreditar que é filha do Silvio Santos. E é isso que o diabo faz com você. Ele coloca, você não é boa, você é muito feia, você é isso, você é muito pequena, seu cabelo é feio, não sei o quê. O diabo, gente, isso não é seu, isso é demoníaco. Toda vez que vier um pensamento desse, você repreende na mesma hora. Porque a primeira coisa que o diabo quer tomar de você é a sua narrativa de vida, a sua identidade. A primeira coisa que Deus te dá. Deus muda a tua narrativa e Deus te dá um propósito. A minha narrativa de vida era até eu conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a minha narrativa de vida mudou. Amém? Glória a Deus. Agora você vai fechar os seus olhos e você vai orar. Você vai dizer assim: Deus, me dá um sentido de vida. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos da vida que nós estamos perdidos e sem direção. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, foi para renovar o nosso sentido de vida. Nós não vivemos à deriva, nós não vivemos perdidos, como pedras de tropeço. Nós não vivemos à deriva, mas nós servimos a um Deus que nos chamou de acordo com o seu propósito.